você que está em um ministério, você tem a sua particularidade, a sua maneira de trabalhar, que Deus o chamou para trabalhar dessa maneira. E quando nós nos unimos, não significa dizer que você, que o senhor, a senhora, vai trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho, vai pregar da mesma forma que eu prego, vai orar do mesmo jeito que eu oro. Não, o senhor, a senhora vai continuar fazendo o trabalho que Deus o chamou para fazer. Agora, em uma unidade, para quê? Para que juntos, como igreja do Senhor Jesus, nós possamos então salvar o máximo de almas possível. Nós temos que salvar almas. Deus nos chamou para salvar almas. Amém? Deus nos chamou para quê? Para resgatar aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós vemos que o mundo que nós vivemos está cada vez mais distante de Deus. Eu estava entrevistando um pastor, e o pastor falou que quando ele chegou na igreja, a entrega dele foi muito rápida para Deus. Não houve resistência, não houve aquela coisa de, sabe, sei não, ficar lá um tempo, às vezes até anos, sem se entregar para Deus, como infelizmente nós vemos nas nossas igrejas hoje. Quantas pessoas que chegam ali, tudo que ela precisa fazer, dizer, meu Deus, toma minha vida para o Senhor, mas ela resiste. Às vezes parece que a gente está falando outra língua, às vezes parece que a gente está pregando uma língua que ela não entende. A palavra de Deus não entra nela, ela fica resistindo, ela fica, sabe, com a sua mente fechada para Deus, e isso às vezes leva meses e até anos. Às vezes você vê uma pessoa que depois de alguns anos na igreja, e isso acontece, eu tenho certeza, em todas as igrejas. Isso acontece em todos os lugares. A pessoa está lá já há algum tempo, até anos, e você conversa com ela e, poxa, você pensa assim, o que será que essa pessoa está entendendo das pregações, da palavra de Deus que está sendo trazida para ela? Porque parece que ela não está entendendo nada. E por que isso acontece? Porque o mundo está cada vez mais distante, cada vez mais desconectado de Deus, cada vez mais alienado das coisas de Deus. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Por quê? Porque como servos de Deus, nós não podemos desistir das pessoas. Nós não podemos desistir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não podemos olhar para essa situação e pensar, ninguém quer, então deixa para lá. Não, nós temos a responsabilidade de dar tudo de nós para que essas pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus, se entreguem para Ele e recebam a maior de todas as promessas, de todas as bênçãos, que é a salvação eterna. É a nossa responsabilidade, amém, gente? Então, se nós ficarmos, eu vou até dar um exemplo, nós colocamos uma chamada para a reunião de hoje, e um pastor, não vou referir nome, não vou falar, nem estou criticando, só a título de exemplo, um pastor se deu ao luxo de vir na página pessoal, onde nós colocamos o anúncio dessa reunião, para fazer críticas. Um pastor. Enquanto a gente ficar brigando entre si, o reino de Deus não cresce, o diabo tira proveito. Enquanto a gente ficar olhando com maus olhos, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem luz, então todo o nosso ser será luz. Mas se forem trevas, quão grandes trevas serão? Então a gente vê que infelizmente existem ainda aqueles que estão presos ao passado de divisão.
Não, é porque é minha igreja, é o meu ministério, é a minha maneira de ser, é o meu jeito de ser. Não é. É a igreja do Senhor Jesus, é a obra de Deus, é o trabalho que Ele quer que seja feito. Então, quando nós nos unimos, e eu trabalho de um jeito, e o senhor, a senhora de outro, mas o objetivo é o mesmo, a palavra usada é a mesma, é óbvio que nós não podemos concordar quando a palavra usada não é a de Deus, aí não tem como. Mas quando a palavra usada é a mesma, a pregação aponta para o mesmo caminho, o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a salvação eterna, então deixa as diferenças de lado e vamos dar as mãos e caminhar juntos. Vamos trabalhar para que o objetivo pelo qual o nosso Deus nos chamou seja alcançado, porque quem chamou o senhor, a senhora? Quem o chamou? Quem me chamou? Eu não estou aqui porque eu disse, eu quero estar aqui. Não, é um chamado. O senhor tem um chamado, a senhora tem um chamado. O próprio Deus o chamou. Amém? Não para ficar dividido, não para ficar olhando apenas para si próprio, para o seu próprio trabalho, para o seu próprio ministério. Não para ficar apontando o dedo, não, mas vocês estão falando assim, mas não é bem assim, não é bem assado, é desse jeito, não é do jeito que vocês fazem. Existem diferenças, existem. E graças a Deus por isso, porque se fosse todo mundo igual, um monte de gente não ia se converter. Porque tem gente que vem na reunião que eu faço, que diz assim, não gostei não, mas vai na reunião do Senhor e se entrega para Jesus. Então, graças a Deus que há maneiras diferentes com o mesmo objetivo, o mesmo apontando para a mesma direção. É isso. Então, nós temos uma responsabilidade e essa responsabilidade é gigantesca. O diabo tem avançado, ele tem ganhado terreno, nós estamos numa guerra. E numa guerra o objetivo é ganhar terreno, não é isso, sim ou não? A gente vê países aí em guerra e o que eles querem? Ganhar terreno, eles querem ir avançando. Quanto mais eles avançam, mais mostra que eles estão vencendo a guerra. O diabo tem a mesma estratégia. E por isso nós temos que olhar para o reino de Deus e não para si próprios. Nós temos que olhar para o reino de Deus e não para a nossa própria vontade ou maneira de ser, a maneira de agir. Não, nós temos que olhar para o nosso Deus. Para que Ele me chamou? Ele me chamou para ganhar almas. Para que Ele chamou o senhor apóstolo? Então nós somos iguais.